Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Tudo sobre Plantas. E nesse vídeo, pessoal, eu irei falar um pouco para vocês sobre a Adenium, ou rosa do deserto. É uma planta, pessoal, que precisa de um solo bem drenante, tá? Que não gosta de empoçamento de água em suas raízes, porque causa o apodrecimento das raízes. Então, você tem que utilizar um substrato bem poroso para que essa água escoe com facilidade, tá? Mas mesmo assim, é preciso regá-la pelo menos 2 ou 3 vezes por semana para que ela fique saudável, tá? Geralmente, quando a rosa do deserto está necessitando urgentemente de água, o caudex dela fica fofo, tá? Então, você sempre é bom dar uma apertada no caudex dela para ver se ela está com o caudex firme, duro e saudável, ok? A adubação mais adequada para a rosa do deserto, a adubação que eu utilizo para a rosa do deserto e dá certo, é a torta de momona, que serve para os galhos e folhas, formação de galhos e folhas, e a farinha de osso para a floração, para estimular a floração. Tá? Eu prefiro evitar podas frequentes na rosa do deserto para evitar a entrada de bactérias pelos cortes. E quando isso for realizado, eu indico utilizar alguma coisa cicatrizante para colocar nesses cortes. Esses cortes devem ser bem limpos e ser colocado um cicatrizante, um bactericida, para que esses cortes não fiquem inflamados e não entre bactérias para prejudicar ou danificar a planta. Tá? Então, geralmente, o que nós usamos é a canela em pó. Tá? Depois do corte feito, a gente limpa com guardanapo direitinho e aí vem e coloca a canela em pó. É o modo mais fácil de agir nesta situação. Tá? Deve-se evitar fazer com frequência o desenvasamento da planta, o replantio da planta. Tá? Então, para quem gosta de comprar as rosas desertos pequenas, tá? Eu aconselho a plantar logo em um vaso de um bom tamanho para que o caudex dela cresça e assim engrosse com mais rapidez e mais facilidade, evitando assim muitos replantios, tá? Muitos replantios, o que vai retardar o crescimento da planta. A planta deve ser mantida em sol pleno, pelo menos 4 horas de sol por dia, mas deve-se ter cuidado. Quando você vê o caudex da planta amarelar só de um lado, você tem que prestar muita atenção, porque esse excesso de sol que bate no caudex pode causar uma queima nos tecidos da planta, causando assim apodrecimento com a passagem da água, tá? Com contato com a água, o tecido queimado com o sol pode causar o apodrecimento e você pode até perder a sua planta. Então, fique sempre de olho no caudex da sua planta para que ela cresça de forma saudável. O substrato que eu utilizo normalmente aqui é o substrato do pó da fibra de coco, que é bem poroso e deixa a água passar com facilidade, tá? Então eu misturo o pó da fibra de coco com a torta de momona e faço o replantio ou o plantio, tá? Assim a planta vai crescer de forma saudável e já vai crescer num substrato bem adubado para o desenvolvimento dela. Quanto a pragas e doenças, pessoal, normalmente se dá a conchonilha de raiz ou a conchonilha, né? Nos galhos e folhas e conchonilhas de raiz, tá? Devendo se usar um produto adequado para combater os mesmos, tá? Também é comum acontecer ácaros
nas folhas ou oídio. Então, o ideal é você utilizar a cauda bordaleza. Existe aí a cauda bordaleza pronta, a qual você pode comprar, adquirir ela já pronta e só pulverizar as suas folhas, seguindo as recomendações do fabricante. Em caso de apodrecimento da estrutura da planta, no caso de um galho, deve ser retirado o local apodrecido e colocado a canela em pó. Tá? Às vezes, o local apodrecido, abaixo do local apodrecido, causa uma cicatrização. A planta cicatriza o local sozinha, naturalmente. Então, não há necessidade de você cortar abaixo, basta limpar e deixar o local cicatrizado, limpo. E querendo jogar um pouco de canela em pó para ajudar a planta. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, pessoal, é se pode plantar rosa do deserto no chão. Pode sim, desde que se tome algumas precauções, como por exemplo, cavar uma cova e colocar um dreno embaixo para que a água escoe. E também colocar uma terra bem porosa, bem leve, que ajude na drenagem da água. Tá? E não esquecendo de fazer uma ondulação para que a rosa do deserto seja plantada. Assim, ela fica livre de acúmulo de água próximo às suas raízes. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui no Tudo Sobre Plantas. Muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.